Seguindo então, né? Ó, aqui eu comecei a fazer as equações matemáticas, né? Então, por exemplo, aqui, essa equação que está nessa célula aqui, que olha o tamanho que ficou ela. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Chegou a dar 2 linhas de equação. Mas é bem simples de fazer. O que que eu coloquei aqui no Excel? Peguei meu PowerPoint e olhei para essa equação aqui e fiquei dizendo para o Excel onde é que está cada coisa dessas. Então, essa equação que está em vermelho aqui, ó, é essa aqui, ó, que está lá em cima. Ó, vejam que sempre os pontinhos em azuis é sempre que eu pego a concentração de I1H+, ó, e os pontinhos coloridinhos lá, ó, sempre que eu pego as constantes, ó. Barbada. Então, é assim, ó, como é que eu vou dizer? Dá um trabalho para fazer, mas é barbada, não tem mistério. Vai fazendo aí, é uma aula aí de química junto com Excel, né? Vai se acostumando com Excel. E aí, feito essa equação aqui, eu tenho que lembrar que para arrastar as contas, né? Vocês já estão malandro aí no Excel, todas essas informações de KA aqui eu tenho que travar elas, né? Então, por isso que tem cifrão antes e depois da letra, em todas as informações onde eu me referi aos constantes ácidas. Porque quando eu arrastar a conta, esses valores vão ser arrastados, e eu não quero. Então, eu travo essas informações. A única informação que eu não travo é a concentração de I1H+, que é o azulzinho ali, ó. Essa eu não travo, porque daí quando eu arrastar a conta aqui para baixo, esses valores aqui vão ir mudando e é isso que eu quero. Vai mudando a quantidade de íons H+, certo? Então, é isso que eu fiz aqui, é essa equação aqui. E agora vocês vão ver, estão vendo essa equação aqui que tem esse dividendo aqui, ó, desse jeito aqui, que é a espécie H5. Essa equação aqui, o divisor é o mesmo lá, né? A parte de baixo é o mesmo. Essa equação aqui é a que eu coloquei na coluna do lado. Então, se vocês olharem essa equação aqui, ó, vocês vão ver que aquele dividendo está aqui, ó. A concentração de H+ elevado na 5 vezes a primeira constante de equilíbrio, que é o B6, ó, essa em vermelhinho aqui, ó. Se vocês olharem lá no PowerPoint, tá aqui, ó, a concentração de H+ elevado na 5 vezes o Ka1. Querem ver a próxima? É o H+ elevado na quarta e tem o Ka1 e o Ka2. E a próxima está aqui do lado, ó. Primeiro eu vou dar um Enter ali, né, para não estragar. A próxima está aqui do lado, ó. Olhem aqui, ó. O H+ elevado na quarta vezes o Ka1 vezes o Ka2. E aí tem aquela lógica que segue, né? Lembrem, ó, eu vou clicar aqui do lado, ó. Aí aqui já é o H+ elevado na 13, tem o Ka1 vezes o Ka2 vezes o Ka3. Aqui do lado já é o H+ elevado na 2 e a gente tem 4Ka, né? O Ka1, Ka2, Ka3, Ka4. O divisor aqui é sempre o mesmo, né? Aqui, por penúltimo, a gente tem o H+ elevado na 1 só. E a gente já tem 5Ka aqui, ó, né? K1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Tá? E por último, a espécie que a gente tem interesse, né, estudar, não tem mais multiplicado pelo H+, e sim as constantes, né? Então aqui a gente tem todas as constantes aqui, ó. Tem só na parte de baixo que entra o H+, né? Por isso que usa na conta ali. Mas aqui em cima não tem, aqui só tem as constantes, ó. O K1, o K2, o K3, o K4, o K5, o K6. Aqui na parte de baixo da conta lá tem H+, né? Ó, tá vendo ali? Na parte de baixo tem, mas lá em cima não tem. No último aqui em cima não tem, só tem na parte de baixo, tá? Então, eu fiz essa planilha aqui, escrevi as equações, travei as células onde entram os KAs, deixa eu dar um Enter ali, e aí arrastei essas contas aqui para baixo, fazendo esse procedimento, aqui está quase tudo pronto já. Eu tenho variações de pH, o que varia a quantidade de íons H+, e agora eu estudei a fração de cada espécie em diferentes valores de pH. Inclusive, essa malandragem que eu fiz aqui do lado, que é a soma, é uma malandragem minha para saber se eu fiz certo. Porque essa soma aqui, eu estou mandando somar esse número com esse, com esse, com esse, com esse, com esse, com esse. Porque essa soma tem que dar 1, entenderam? Porque, para mim ter certeza que eu fiz certo o cálculo. Porque é tanto número aí que, para mim ter certeza que eu acertei, eu fiz esse esquema aí. Que a soma tem que dar 1, porque é isso. É aquele desenho do Becker lá. Opa! Aquele desenho do Becker lá. Eu te pergunto assim, ó. Onde é que tá o... Eu te pergunto assim, ó. Nesse Becker aí, quantos por cento tem de cada espécie? Aí tu vai lá e me fala, aqui eu tenho tantos por cento, tantos por cento, tantos por cento, tantos por cento. Aí eu somo as porcentagens, não dá 100. Eu digo, não, tá mal, né? Entenderam? Então, a mesma coisa as frações. As frações, mesmo que tu não fale em porcentagem, tu vai falar naquele número. Tem
0 desse, 0,05 desse, 0,2 desse, 0 não sei o que. Só que todas essas informações de 0 pouco, 0 pouco, 0 pouco, somando tem que dar 1, entenderam? Então é isso. Então, aqui no meu Excel, somando todas essas frações aí, tem que dar 1, né? Então eu fiz essa malandragemzinha aí para ter certeza que tudo tá certinho. Beleza. Aí depois disso, o que a gente faz? A gente ilumina todas essas colunas aqui, eu não vou fazer de novo, mas a gente ilumina todas essas colunas aqui, ó. Eu iluminei essa, né? A gente ilumina assim e depois segura o Ctrl e ilumina assim, ó. E aí a gente pede para fazer o gráfico, né? Então, vocês vão... Deixa eu até tentar ver como é que às vezes é bem complicadinho. Talvez eu tenha demorado fazer esse gráfico aqui. Inserir gráfico. Porque... Deixa eu ver assim. Não foi complicadinho, não. Eu achei que... Às vezes tem gráficos que a gente vai fazer e ele não fica como a gente quer. A gente tem que forçar, entrar os dados um por vez, né? Mas na real, se vocês fizerem na casa de vocês, aí já vai dar na D' já, ó. Depois só o que eu mudei é que eu diminui os máximos, né, aqui, para ficar enquadradinha melhor. Mas já D' já vai dar certo o gráfico de vocês, estão vendo? Então, esse... se eu disser o ano que eu fiz isso aqui, vocês vão se apavorar. Esse gráfico aqui, a parte de baixo, ele aqui está o Excel mais novo, né? Mas isso aqui eu devo ter feito lá em 2000 e... Nossa, eu estava no doutorado ainda, tá? 2002... Por aí eu fiz esse troço aqui, tá? Então, bom, vamos lá. Esse Excel aqui, já fiz, e tudo isso aqui para fazer esse gráfico. O gráfico, na verdade, a gente usa bastante aqui na disciplina, uns valores numéricos, que daqui a um pouco eu vou voltar para ele aqui e mostrar onde é que estão. Mas o gráfico é a parte visual, que é uma mini aula, né? O que nos mostra o gráfico aqui, ó? O gráfico nos mostra em diferentes valores de pH, o que se predomina, qual é a espécie que predomina, né? Então, assim, ó, vejam que aquela espécie toda protonada é a linha marrom, ó. Ela mal existe, se tu pensar que aqui é 0% e aqui é 100%, pensa em porcentagem, né? Tipo, a linha do meio aqui é 50%, tem aquela espécie. Mas de modo que em qualquer escala de pH aqui, somando todas as espécies, bate o 100%. É aquele esquema, né? Por isso que na soma sempre dá 1, né? Então, se tu olhar numa linha vertical aqui e somar todas, bate 100%. Bom, então vejam que aquela espécie toda protonada, ela só existe muito pouco e ainda entre um pH 1 e 2. Chegando no 2 ali, ela já não existe mais. Aí depois daquela espécie vem a linha roxinha, essa aqui, ó. A espécie que perdeu 1 íon H+, ela até existe aqui quando o pH é 1, né? Ou menos que 1, aí ela começa a ter mais dela. Mas depois ali em pH 3 ela já não existe mais, a gente tem 0 dela, a partir de pH 3. Já a linha verde é uma espécie que ela até dá uma predominadinha, mas nunca chega a ter a 100%, numa escala de pH entre 1 e 14, né? Ela vem no máximo aqui e um pouco depois do 3 a gente nem tem mais essa espécie também. Já em o EDTA que perdeu 3 íons H+, né, que é o H3Y, que é a linha amarela, a gente até tem um pouco de um predomínio dele, mas em pH um pouco depois do 4, praticamente a gente não tem mais ele, tá? A outra espécie, que é quando ele perdeu 4 íons H+, que é a linha vermelha, a gente já tem um máximo de predomínio dela numa região de pH 4, 5, 6, né? Depois vai diminuindo e a gente já não tem mais nada dela. A partir de 8 aqui praticamente não tem nada. Já a espécie em azul, que é a que perdeu 5 íons H+, só falta perder o último, ela tem um predomínio nessa faixa de pH aqui, ó, tá? E depois começa a diminuir e assim vai. E a espécie que a gente está interessado, ela tem o predomínio, ela começa a surgir numa solução de EDTA, ela começa a surgir em pH 8. Olhem só. Antes do 8, assim, ó, em pH 7 a gente praticamente não tem ela. É muito pouco. Em pH 8 ela começa a surgir. Já em pH 10 a gente tem uma quantidade bem razoável, quase 40% dela, né? Certo? Ó, se for ver em porcentagem é quase 40%. E aí, lá em pH 12, por exemplo, nós já temos quase 100% dela. Se tu pensar em pH 13, a gente já tem 100% da espécie que a gente quer. Entenderam? Então aqui eu vou dar uma explicação que é a seguinte. Eu sei que, e já disse várias vezes, que a espécie que a gente quer trabalhar e para a coisa funcionar, a gente tem que ter essa espécie aqui. Então, obviamente, a pessoa, logo após aqui, se ela parar de estudar aqui, ela vai pensar assim, ó, tá, então é barbada, é só eu jogar hidróxido lá,
boto o pH 14, até mais que 14, e eu garanto que eu tenho essa espécie que eu quero. 100% inclusive, show de bola, né? Só que aí é que tem um detalhe. Esses metais que a gente está tentando formar complexo, todos são os metais lá, né? Os metais de transição ali. Para te deixar um ambiente bastante alcalino, com pH 13, 12, né? Pensem no 12 aqui, né? Tu vai deixar um ambiente, a solução rica em íons OH+, rica em íons OH+. E aqueles metais, todos eles, todos, não tem exceção, todinhos, formam hidróxidos pouco solúveis com o OH-, ou seja, a gente forma hidróxidos pouco solúveis de todos os metais. Em outras palavras, se tu alcalinizar a solução a pH 11, 12, pH 12 ali, tu vai começar a precipitar todos os teus metais. Então acabou a tua história de querer formar complexo. Inclusive, quando a gente fez Química Geral, se você for meu aluno lá em Química Geral, também na Quali, a gente sempre usa vários metais, né, nas soluções, e no final da aula eu precipitei todos eles com hidróxido, se é que vocês lembram. Porque esse é um dos procedimentos para se tratar os resíduos, né? Esses metais pesados, depois eles são destinados, mas para a gente diminuir o volume de metal pesado enviado para a empresa que vai fazer a parte final do processo de tratamento dos resíduos lá, a gente pode mandar eles na forma sólida, e um jeito é fazer isso, é precipitar todos eles na forma de hidróxido. Então, inclusive, esse procedimento de pegar uma solução e encher de hidróxido, deixar bem alcalino, é um procedimento para precipitar os metais. Então, já está visto que não dá para a gente fazer isso. Não dá para, na volumetria de complexação, tacar-lhe pH 14, 13, 12, né? Porque a gente vai começar a precipitar todos os metais, que é o nosso analito. E aí acabou-se. Não tem, tá fazendo tudo errado. Então, vocês vão ver que as volumetrias de complexação, a gente trabalha em pHs bem assim, ó, é claro que tem que ser mais que 7, isso é bem óbvio, né? Mas não precisa ir lá num extremo de pH. A gente pode trabalhar nessas faixas aqui, onde tem bem pouquinho até a espécie de Y, de Y-4, certo? Mas mesmo tendo esse pouquinho já é suficiente para reagir com o analito. Então a gente não precisa ter 100% dela, só que a gente precisa ter ela. E outra coisa que a gente precisa saber é o quanto que a gente tem dela. E é por isso que a gente precisa saber essa informação aqui. Senão seria assim, ó. Volumetria de complexação se trabalha em pH tal e ponto final. E eu nem estava aqui explicando isso aqui. Eu só teria dito isso lá no início das aulas e pronto. Tinha facilitado até a minha vida. E a de todo mundo. Então, não. Vocês vão ver que lá nos cálculos, precisa eu saber qual é a quantidade dessa espécie que estava na solução. Ou seja, qual é a fração dele ali na solução, tá? Isso vai ser usado lá nos cálculos. Então, não é à toa que eu estou há um tempão aqui explicando bem detalhado essa etapa aqui da volumetria de complexação. Entenderam? Então, vejam que a gente já está numa sequência de vídeos aí bastante só na parte teórica, né? Que é a particularidade da volumetria, até porque aquela parte técnica ali de botar titulante na bureta, a amostra na Erlenmeyer, aquelas coisas ali eles já sabem. E é isso, aqui ela é igual também, né? Mas só que essa volumetria ela tem as suas particularidades, digamos assim, a complexidade do que está acontecendo ali, tá? A gente tem umas, como é que eu vou dizer, situações de equilíbrio químico mais sutis aqui, que dão um trabalhinho maior para a gente calcular, né? Bom, deixa eu ver aqui acho que aqui eu não tenho mais nada para mostrar, né? Acho que eu já expliquei tudo. Então eu vou encerrar esse vídeo aqui e a gente segue no próximo.